contemplarmos um grande órgão, ficamos sempre encantados com a sua beleza e com a quantidade de tubos que possui. No entanto, tal como a ponta de um iceberg, os tubos visíveis são apenas uma ínfima parte da tubaria existente no órgão. Os tubos escondidos não são tão bonitos como aqueles que se encontram na fachada, mas são de uma extrema importância, pois a maioria deles constitui os tubos principais que permitem ao órgão falar. As filas de tubos colocadas nos someiros paralelas à fachada do instrumento correspondem aos jogos ou registros, ao passo que cada fila perpendicular à fachada do órgão corresponde a uma nota do teclado. Os nomes atribuídos aos registros dependem do som, da forma, da altura sonora ou da localização dos tubos. Alguns registros adotam o nome do instrumento que pretendem imitar, tal como o trompete ou o oboé, mas não devemos esquecer que estas são imitações de instrumentos anteriores aos que conhecemos atualmente. Quanto ao tamanho dos tubos, eles são tradicionalmente medidos em pés, correspondendo um pé a 33 cm. Nos órgãos ibéricos, como é o nosso caso, o comprimento do tubo é medido em palmos e 12 palmos correspondem a 8 pés. Temos assim o nome dos diversos registros, seguidos da medida do comprimento do tubo maior. É na consola do órgão, parte do instrumento que fica junto ao instrumentista, que se encontram os teclados, uma possível pedaleira e pedais de acoplamento ou de expressão, bem como os registros, ou seja, o conjunto de alavancas que permitem acionar um ou outro jogo tímbrico. Quando o organista puxa um registro, está a pôr em funcionamento uma série de tubos paralelos à fachada com as mesmas características tímbricas, ordenados numa ou mais filas, correspondendo a todas as notas do teclado. Existem dois tipos de tubos, os labiais, de embocadura de flauta, e os palhetados, jogos de palheta ou lingueta. Os jogos flautados constituem normalmente 85% da tubaria do órgão e por isso são considerados a espinha dorsal do instrumento, podendo designar-se também por jogos de fundo. Nestes destacam-se o principal, as cordas, as flautas e os bordões. Os materiais clássicos mais usados são a madeira e o estanho. Mais tarde, devido a problemas com impurezas deste metal, começou a usar-se ligas de estanho e chumbo e, por vezes, também o zinco. Enquanto o comprimento do tubo influencia diretamente a altura do som, por exemplo, quanto mais comprido o tubo, mais grave o som. Já a forma do tubo influencia de um modo extraordinário o timbre. Assim, existem tubos com as mais diversas formas, cilíndricos ou cônicos, largos ou estreitos, com extremidade afunilada ou alargada. Enquanto em instrumentos como o piano, a qualidade sonora é obtida pela pressão da tecla, no órgão, a riqueza tímbrica é conseguida graças ao conhecimento que o organista tem das combinações tímbricas dos registros e da sua colocação em prática. Há quem considere que 50% da qualidade de uma execução está numa boa registação. Todavia, não restam dúvidas. Cada órgão tem a sua personalidade e identidade própria e não existem dois órgãos iguais. O Mosteiro de Santa Cruz foi fundado sob o patrocínio de Afonso Henriques em 1131. As obras decorreram ao longo do século XII. Terá havido mesmo mestres de obras e de arquitetura em comum entre a campanha do mosteiro e a campanha da Sé Velha. O edifício atual resulta da reforma, das grandes obras da reforma empreendidas por Dom Manuel no início do século XVI. Todo o seu aspecto é dessa época. Tudo o que sobra da época anterior são apenas vestígios, mais ou menos, arqueológicos. Não houve órgão só a partir deste que nós conhecemos hoje. Aliás, sabe-se que havia construção de pequenos instrumentos
dentro do próprio mosteiro, não só de órgão, mas também de outros instrumentos de tecla para o próprio estudo musical. É muito visível neste caso a relação entre o órgão e o coro alto, onde os monges oficiavam e, portanto, cantavam a liturgia das horas. Tal como ele está, resulta daquilo que se fez, sobretudo, no século XVI, ao qual está ligado o importante organeiro dessa época, chamado Heitor Lobo. No século XVII, finais do século XVII, uma importante intervenção de um organeiro belga, flamengo, Miguel Ensberg, que vivia no Porto, e que em 1694 contratou uma obra importante de reestruturação do instrumento e de aumento do instrumento. A obra mais importante que se lhe acrescentou foi a de um organeiro espanhol, que vivia então em Portugal, Dom Manuel São Bento Gomes Herrera, Benito Gomes Herrera, que o pôs no estado em que nós hoje o conhecemos. Essa obra decorreu entre 1719 e 1724. Na fachada é especialmente notável aquilo que foi feito nela no extrato anterior, dos finais do século XVII, que é claramente uma influência dos órgãos nórdicos. O tipo de organização da fachada é muito inspirada claramente nos órgãos do norte da Europa, muito provavelmente a influência do organeiro Miguel Ensberg. Na última obra de restauro, feita entre 2004 e 2008, foi possível identificar claramente os tubos que são de cada uma das campanhas de construção do instrumento. No século XIX, já depois da extinção do mosteiro, houve uma tentativa de restauro que saiu frustrada e, portanto, só muito mais tarde, já no século XX, se volta a ouvir, e sobretudo agora com esta última obra, entre 2004 e 2008, que o restituiu de facto ao estado em que ele terá ficado em 1724. A história do desenvolvimento do órgão em Portugal confunde-se naturalmente com a história do desenvolvimento do órgão na Península Ibérica, e esta, por sua vez, constitui um capítulo autónomo da organaria e da literatura organística europeia. Nas diversas escolas da organaria europeia, costuma individualizar-se o órgão ibérico, graças às suas particularidades de construção e ao seu repertório próprio. Em alguns dos órgãos mais antigos, está já presente um mecanismo de construção que permite aumentar a diversidade tímbrica, o chamado teclado partido ou meio registro, em que se associa a cada metade do teclado um conjunto diferente de registros e que permite a realização de solos, seja na mão esquerda seja na mão direita. Tipicamente, o teclado parte entre as notas Dó3 e Dó sustenido 3. Os órgãos mais antigos dispõem quer de registros inteiros, quer de registros partidos, como é o caso paradigmático em Portugal do órgão de Santa Cruz de Coimbra, cuja base é um registro principal designado flautado 24 e cujos tubos foram construídos por Heitor Lobo em 1559. Bem-vindos à consola do órgão de Santa Cruz de Coimbra. O órgão de Santa Cruz de Coimbra é o mais antigo da cidade e, naturalmente, por causa disso, terá algumas diferenças relativamente aos outros órgãos. Muito interessante neste órgão, em particular, são três aspectos. O primeiro é a oitava curta, que existe também no órgão seminário de Coimbra, mas já não encontramos nem na Sé Nova nem na Capela. A oitava curta é um sistema que permite poupar material em tubos e espaço, eliminando as notas que não eram necessárias. E para um pianista ou outro cantante qualquer, as notas seriam Mi. Na verdade, temos um Dó, Ré, Mi, Lá,
que permite fazer intervalos bastante grandes que no piano não seria possível, tipo este acorde assim. Outro aspecto interessante deste órgão é esta pequena pedaleira, que não se chama pedaleira, são os contras, que é muito próprio dos primeiros órgãos ibéricos portugueses. Este é um destes casos, em que não devemos confundir com as pedaleiras nórdicas, mas servem apenas para apoiar as notas mais graves. E se repararmos, eu toco, aqui, quando toco, a própria tecla vai para baixo. O pormenor interessante neste órgão, comparativamente aos restantes órgãos da cidade, é o seu temperamento. O Pedro Guimarães, o organeiro que restaurou este órgão, procurou ser fiel à afinação do início do século XVIII, vai-se concretamente em 1720, e aplicou este órgão à afinação mesotónica, em vez do temperamento igual que estamos habituados. O que permite, ou melhor, dizendo, não permite a interpretação de determinados tons. Eu vou tocar, por exemplo, tons que soam bem. Mas se eu tocar tonalidades afastadas destes tons, no qual gira a afinação, vocês vão perceber pelo ouvido que são tonalidades impossíveis de tocar. Contudo, a técnica da construção em meio registro viria posteriormente a ser bastante amplificada nos órgãos ibéricos, conduzindo a uma forma autónoma de repertório, conhecida por peças de meio registro, tipicamente na característica forma do tento, assente em contraponto imitativo. Por vezes, e sobretudo à medida que o órgão ibérico se complexifica ao longo do século XVII, todo o órgão é construído em meio registro, o que não raro gera algum incómodo em organistas menos experimentados em órgãos ibéricos.